Oi, pessoal, boa noite. Olá, olá, estou ao vivo, tudo certo? Pessoal, boa noite. Depois de um tempão, estamos aqui ao vivo novamente. É um momento com a Psico, aqui a gente conversa sobre diversos assuntos e hoje nós vamos conversar sobre mudanças. O quanto que as mudanças elas nos incomodam, o quanto elas afetam a nossa saúde mental. Então a gente vai conversar hoje um pouco sobre isso, tá? Se vocês tiverem dúvidas, sugestões, se vocês quiserem conversar um pouco melhor sobre isso, podem ir mandando por aqui e a gente vai conversando, tá? Eu vou disponibilizar esse vídeo depois e vocês podem ir conversando comigo também sobre isso. Eu estou ao vivo pelo meu Facebook e também pelo Instagram. Inclusive, no Instagram, essa semana, ontem e hoje, era para ter saído um material, era para ter saído vídeo, texto que eu tinha preparado e eu não sei o que foi que aconteceu, que não subiram esses vídeos. Então, assim, e nem esses textos. Então, assim, pode ser que nos próximos dias essas novidades elas saiam, né? Mas é um material que eu preparei aí com carinho para vocês, tá bom? Falando sobre mudanças, as mudanças elas mexem com a gente, né? Às vezes a gente se programa, às vezes a gente se prepara para que alguma coisa aconteça, às vezes a gente se organiza para alguma coisa e essa coisa às vezes não acontece. E isso nos frustra, isso nos gera uma ansiedade, isso nos gera um medo, que gera de repente até uma fadiga, aquela coisa, né? Então, assim, a ansiedade, né, da mudança, o medo, a insegurança, todas essas emoções que a mudança ela faz com que a gente sinta, ela pode ter uma forma da gente conseguir lidar com isso de uma forma mais tranquila, de uma forma mais leve, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, você que está assistindo esse vídeo, conta aqui pra mim, como você lida com mudança? Quando acontece alguma coisa inesperada na sua vida, quando você tem que recalcular rota, às vezes eu atendendo no consultório, eu converso muito disso com os pacientes, eu falo assim, olha, às vezes vão acontecer situações na vida que você vai precisar de recalcular a rota, né? Você estava por um caminho e de repente você vai ter que traçar um novo caminho. E isso acontece a todo momento na nossa vida. E a gente, quando tem essa facilidade, quando a gente tem essa resiliência para conseguir recalcular, para conseguir recomeçar, para conseguir ir por um novo caminho, que às vezes até nos desafia, que às vezes até a gente sente algum medo, alguma insegurança, né? Mesmo assim, é possível que a gente consiga se recolocar. E eu costumo sempre dizer, e é importante pontuar aqui, que bom que as coisas mudam. Porque você já pensou se tudo fosse sempre do mesmo jeito? Já pensou se nada mudasse? Já pensou se tudo que você de repente pensou? Já pensou se tudo que você planejou na tua vida? Já pensou se nada mudasse? Se nada acontecesse? Quantas coisas que às vezes acontecem na nossa vida que às vezes nem dão tão certo assim e de repente você precisa ir por um novo caminho, que você tem uma redescoberta, que você consegue olhar por uma nova perspectiva para aquilo. Então, às vezes, isso pode te dar um novo olhar, uma nova perspectiva, isso pode te dar uma nova segurança, uma nova situação. E aí aquilo te faz ter uma descoberta em relação a algumas coisas. E isso é bom, né? A gente tem que aprender, de repente, ver o lado bom das coisas. A gente tem que, de repente, conseguir ver que uma mudança, ver que alguma coisa que não sai conforme a gente planejou, que não sai conforme a gente esperava, de repente, pode ser bom para a nossa vida, pode ser bom para aquilo que a gente, de repente, esperava. E assim, é sempre bom a gente pensar, que bom que às vezes nem foi como eu pensei, que bom que isso mudou. E é sempre bom a gente refletir. Será que de repente, né, isso tinha que ser desse jeito mesmo? E que bom que as coisas mudam. Que bom que as coisas não são sempre do mesmo jeito. E as mudanças, às vezes, elas doem,
elas incomodam, né? As pessoas, assim, ficam muito rígidas dentro de alguma coisa. Então, assim, as pessoas que elas são muito rígidas, eu sempre faço uma comparação no sentido assim, que uma pessoa que ela é muito rígida, ela sempre tá num caminho, assim, não sei se dá pra ver a minha mão, ela sempre tá num caminho que ele é reto e ele sempre tem que funcionar do mesmo jeito. E a vida, de um modo geral, ela faz curvas, ela tem um caminho que ele é maleável. E quando nós somos muito rígidos e a vida faz assim com a gente, e a gente estando assim, sem conseguir mudar, né? A gente vai fazendo assim, né? A vida faz isso e você continua desse jeito, isso vai te machucar, isso dói, isso te incomoda, isso de uma certa forma vai mexendo com você e vai te colocando num lugar muito desconfortável. Então é importante a gente entender assim, que a vida ela faz esse movimento e se você consegue fazer esse movimento junto, é muito melhor. Porque se você fica sempre assim, não é maleável, não muda, não se adapta, é uma coisa que vai te incomodar, que vai mexer com você, que vai te machucar, que vai doer. E aí entramos naquela coisa da adaptação, né? Falando sobre até um pouco da história, assim, quando a gente fala, né, da evolução dos animais e tudo mais, os mamutes, há muito tempo atrás, eles eram animais que eles eram os mais fortes, ninguém vencia eles eram os mais fortes de todos, eles eram né, os reis do momento, assim, porque eles eram os melhores. Só que eles não eram animais que se adaptavam. E tanto que eles foram extintos, eles não existem mais. Porque não se adaptavam. Ficaram os menores, os que se adaptaram ao frio, ao calor e tudo mais, e os que foram conseguindo sobreviver. Porque eles eram rígidos, davam conta, né, só de um tipo de temperatura, de alimento, eles não conseguiram sobreviver. Então, nem sempre quem fica é o mais forte, nem sempre quem fica é aquela pessoa que vai na força, que vai naquela coisa, eu consigo, eu vou dar conta e tudo mais. Nem sempre quem vai conseguir é essa pessoa. Então, às vezes, você precisa ir um pouco mais leve, pegar um pouco mais leve com você mesmo, ter paciência com você mesmo. Isso, assim, é muito importante. E isso envolve, inclusive, processos de mudança, que sempre vão acontecer na nossa vida, né? Deixa eu beber uma água, gente. Tô falando, né? Gente, falando sobre uma outra perspectiva da mudança, existe uma outra situação que é aquelas coisas que a gente, na vida da gente, que a gente sempre gostaria que aquilo mudasse e aquela coisa não muda, né? Eu costumo dizer assim, né? A gente fala que é um caminho para a infelicidade. Sabe aquela coisa na sua vida que você fala assim, nossa, isso precisa mudar, isso precisa melhorar, isso precisa de ser diferente, isso precisa, não pode continuar dessa forma, porque dessa forma isso não tá bom, e tem que mudar, tem que mudar, tem que mudar, e às vezes a gente insiste em uma mudança, e insistindo na mudança de alguma coisa ou na mudança de alguém, a gente sempre tem mania de querer que alguém muda perto da gente, né? E às vezes a gente insistindo, né, que para que o outro mude, para que uma situação mude, às vezes uma situação no trabalho, na família, no relacionamento, com os filhos, enfim, inúmeras situações. E às vezes, nessa situação, da gente insistir tanto para que a outra situação mude, para que outras coisas mudem, e isso não depende da gente, às vezes, para mudar, isso nos machuca muito, isso nos incomoda muito, e isso é um caminho para você ser infeliz. Porque assim, não vai mudar, não depende de você para que isso mude, vai depender muito pouco de você fazer alguma coisa eficaz para que o outro mude, para que às vezes alguma situação ao seu redor mude, vai depender muito pouco de você. E às vezes assim, não é que você tem que aceitar e ficar ali, eu aceito, eu recebo isso e tá tudo bem. Não é isso. Mas às vezes você tem que aprender a conviver.
que é quando eu falo de adaptação. E às vezes, quando você consegue se adaptar, entrar e sair de uma situação que te incomoda, entrar e sair de uma situação que você fala assim, eu não gosto disso, isso às vezes eu não me sinto bem, mas se é uma coisa que você consegue se adaptar, entender que isso é assim que funciona e que às vezes você vai ter que conviver com isso que te incomoda, porque às vezes não vai mudar, porque são coisas que não mudam, né? Nós estamos falando de mudança, mas às vezes coisas que não mudam. Às vezes trabalhando um pouco a aceitação disso, às vezes entendendo que isso não vai depender de você. Se você consegue trabalhar essa maleabilidade, às vezes isso é uma coisa que vai te ajudar a ter mais qualidade de vida e não ir para esse caminho da infelicidade que muitas pessoas vão. Gente, assim, para vocês terem um exemplo disso que eu tô falando, às vezes, assim, quase todos os dias eu converso sobre isso com algum paciente. Um paciente que está infeliz, um paciente que está triste, que está inseguro, que está com medo e que está angustiado, que está ansioso por conta de alguma situação que está ao redor dele ou dela e que ele ou ela não consegue mudar, não consegue fazer nada em relação àquilo e a situação não muda, não melhora e a pessoa insiste e fica martelando naquilo, sabe? Então, assim, às vezes a pessoa não tem que mudar, não tem que insistir, não tem que fazer nada, mas criar recursos próprios dentro dela para ela conseguir conviver com isso, entender que as coisas às vezes são assim que funcionam e ela conseguir conviver com qualidade de vida com aquela situação, né? Existe a opção de sair, se você tiver a opção de sair, de mudar, de realizar uma mudança importante na sua vida, penso eu que pode, né, acontecer. Mas existem situações que você não pode sair, que não tem como você mudar, que às vezes não tem como sair naquele momento. Então você precisa de um recurso para conseguir ficar bem naquele momento, naquela situação e tudo mais, né? Gente, e assim, falando sobre, né, as questões de mudança, o quanto que isso nos causa sofrimento, o quanto que isso às vezes nos incomoda, isso é uma coisa que sempre vai acontecer, a gente sempre tem que ir assim, trabalhar com essas questões, né? Nós passamos agora, estamos há 6 meses diante de uma situação que mudou a vida de muita gente teve que trabalhar com a adaptabilidade, né, disso, de mudar muita coisa, de, né, mudar muita coisa na rotina, na família, na vida, nos relacionamentos, e assim, ao longo desses 6 meses, quem que sobreviveu, quem que ficou, quem que se reinventou, quem soube lidar com mudanças, quem conseguiu ficar bem e ficar bem, né, mudando, quem conseguiu adaptar com essas mudanças e ficar e se reinventar, entendeu? Então, assim, é importante a gente entender que quem sobrevive é quem se adapta. A mudança vai doer, a mudança vai incomodar, a mudança vai mexer com você, sim, mas é importante lembrar o que eu disse no início. Que bom que as coisas mudam. Às vezes a mudança ela vai te trazer novas perspectivas, a mudança ela vai te trazer um novo olhar diante daquilo que você está passando. A mudança ela vai te fazer trilhar um novo caminho e é importante a gente conseguir fazer curvas e recalcular rotas na nossa vida para a gente conseguir sempre descobrir o novo. Porque o novo é bom, o novo dá medo, o novo dá insegurança, o novo às vezes faz a gente tremer assim, né? Mas às vezes é um friozinho na barriga que é bom. E outra coisa que é sempre bom a gente lembrar, vai com medo mesmo. Vai com medo, dá aquela coisa, eu não sei o que vem por aí, eu não sei o que vai acontecer, mas vai com medo, vai que dá certo. Vai que você descobre, né, uma coisa super bacana, uma coisa que vai mudar a sua vida para melhor, uma oportunidade que de repente você não imaginava, que você não sabia. Então, assim, é importante a gente ir redescobrindo a cada dia, a cada momento, esse novo. E assim, né, falando agora, daqui a pouco a gente entra no mês das crianças, no mês dos professores, né, do Dia dos Professores. Eu vou preparar até um material para isso para vocês, então fiquem ligados, assim, né, quem está assistindo aqui que está nessa área, até mães, né, que assim, gente, quantas mães que eu converso que se tornaram professoras, né, professoras dos seus filhos, né.
Então, assim, é um processo de adaptação, né? Então, assim, de poder olhar para esse filho que agora é aluno e às vezes é até professora e mãe também. Então, é um desafio, né? É um desafio e tanto que é difícil, mas assim, é uma adaptação também necessária, que gera uma ansiedade, gera um estresse, não é verdade? Porque fica todo mundo assim, né, num nível de estresse muito grande. Então a gente precisa de ir olhando para essas adaptações e olhando para essas situações, e quanto mais a gente consegue se adaptar e se reinventar, a gente vai conseguindo chegar cada vez mais longe. É certo, gente? Maravilhosa, Ju, Deus te abençoe. Amém, Cris, obrigada. Gente, é isso. Hoje foi o nosso bate-papo sobre mudança, adaptações. Semana que vem teremos um novo assunto. Eu vou divulgando ao longo da semana. Se eu não conseguir divulgar por aqui, fiquem de olho no Facebook, porque sai no Facebook, sai no Instagram, no LinkedIn eu coloco também. Se não sair uma rede, sai em outra, tá bom? E fiquem ligadinhos que sempre eu coloco. E semana que vem eu estarei aqui na quinta-feira, também às 19 horas, tá bom? Até semana que vem, gente. Bom restinho de semana para todo mundo. Tchau, tchau. Até semana que vem. Beijo.